Olá, meu nome é Milena, eu sou doutoranda no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC São Paulo e o meu trabalho hoje é sobre educação engajada e sustentabilidade, a potência do brincar na transformação socioambiental. Para início de conversa, nós trazemos aqui uma reflexão sobre o cenário crítico em que nós vivemos hoje, em que há o calor extremo, a intensificação das inundações, secas, tempestades, incêndios e deslizamentos. E todas essas situações de crise climática e ambiental, elas são sentidas de maneira muito diferente entre a nossa sociedade, o que explica a desigualdade estrutural que existe. Essa foto no centro da tela nos mostra que Paraisópolis, que é uma comunidade aqui de São Paulo, ela é até 9 graus mais quente do que o Morumbi, que é o bairro do qual ela faz parte, durante as ondas de calor, o que nos leva a compreender que Paraisópolis, por ser uma comunidade com casas de recursos diferentes, entre eles madeira e outros materiais que esquentam muito, ao passo que outra parte da população, uma outra parcela, vive em seus apartamentos de luxo com ar-condicionado. Diante dessas disparidades sociais, qual que é o papel da escola? Então, como nós estamos falando aqui de questões socioambientais, nós nos pautamos nesses três objetivos de desenvolvimento sustentável, e a partir desses três objetivos, nós entendemos que a escola ela precisa promover o pensamento crítico e reflexivo de seus estudantes para que haja aí uma inovação e um respeito à diversidade. Para isso, os conteúdos curriculares precisam estar diretamente atrelados às realidades de cada contexto. Os professores, nesse sentido, precisam propiciar espaços críticos e dialógicos para que haja oportunidade dos estudantes expressarem as suas angústias e seus desejos, e, portanto, nós formamos com isso, nessa estrutura, nós temos aí a ambição de formar agentes transformadores para um futuro que seja mais justo e sustentável para todos. Nós, educadores, como que nós podemos mudar esse cenário? Então, a partir de uma leitura crítica da realidade constante, por meio de pesquisas científicas, por meio da participação de movimentos sociais, discussões e grupo, e principalmente formando coletivos de ação que queiram mudar essa realidade. Para isso, nós trazemos essa imagem que ilustra o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que se chama Grupo Linguagem em Atividades no Contexto Escolar. É o mais conhecido como GPLACE, formado por mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos dos programas de Linguística Aplicada, Educação Currículo e Educação Formador de Formadores. Nós, pesquisadores, também coordenamos um projeto de extensão que se chama Projeto Brincadas, que é um projeto bastante potente que nos ajuda nas nossas pesquisas de intervenção. É um projeto que ele foi criado em 2020 por nós, coordenadores desse grupo LACE, com o objetivo de auxiliar comunidades vulnerabilizadas a superar os seus sofrimentos ético-políticos. Esse grupo foi se aprimorando e hoje nós contamos com coletivos de ação e investigação, que são chamados de Colina. São escolas participantes que ingressam no nosso projeto no início de cada ano, são comunidades que advêm de contextos bastante vulnerabilizados, mas de escolas que queiram mudar, que queiram expressar os seus desejos de mudança e agirem na transformação deles. Então, em 2024, nós tivemos 8 escolas participantes, todas aqui de São Paulo, e o Colina, sobre o qual nós abordaremos neste estudo, ele adentrou o projeto em 2023 e continua conosco neste ano de 2025. As bases teóricas que sustentam esse projeto Brincadas, elas partem da teoria da atividade sócio-histórico-cultural de base vigotskiana, e a partir dessa teoria nós também trabalhamos os conceitos do brincar, de performance, sofrimento ético-político, atividade social, colaboração crítica e multiletramento engajado. Nessa apresentação especificamente, nós vamos nos ater ao conceito do brincar, que na perspectiva vigotskiana, o brincar ele é uma atividade humana, assim como tomar banho, comer, estudar, trabalhar,
A imaginação, ela passa a ser compreendida como um processo que permite que o sujeito realize aquilo que ele não tem condições ainda de realizar, mas que um dia ele possa vir a realizá-la. A linguagem se torna um instrumento de mediação, porque para Vygotsky, linguagem e pensamento é um processo indissociável, e as regras acabam orientando o comportamento humano. Essa citação que nós trazemos é diretamente retirada aí do livro Linguagem e Pensamento de Vygotsky, e aí a gente gosta muito de enfatizar que o brincar, ele auxilia na criação de zonas de desenvolvimento proximal, possibilitando que o sujeito ele consiga ir além daquilo que ele já consegue fazer. Portanto, quando essas escolas começam, né, o primeiro encontro dessas escolas no projeto Brincadas, eles participam de uma atividade chamada Trilha Ação, que é o que esse documento na tela está ilustrando. É onde eles conseguem coletivamente discutir e pensar qual o sofrimento ético-político que eles querem discutir. No caso dessa escola, nós escondemos o nome por questões éticas, mas eles querem discutir a falta de saneamento básico e de água potável, porque eles têm um desejo ali, né, de mudar a sua escola, e eles vão atuar em três ações: no estudar, no formar e implementar, e no acompanhar. No segundo encontro, essas crianças que vão junto com professores, com gestores das escolas, nesse grupo, não há um momento de hierarquias, né? Nós, educadores, gestores e alunos, nós nos colocamos na mesma posição para que todos possam expressar os seus desejos de mudança. Como nós podemos ver aqui nessa foto, no segundo encontro em que eles foram à PUC, as crianças conseguiram expressar o seu sofrimento ético-político, colocando bem no centro ali da lousa, dizendo que precisa haver uma colaboração entre escola, família e Estado. O projeto Brincadas vai atuar para eles como um catalisador de mudanças, e o multiletramento engajado, ele vai atuar como um instrumento ao longo do ano. Onde que entra, então, a questão, né? Logo depois dessa mobilização do que eles querem mudar e de expressar para nós, educadores, eles voltam para suas escolas, como vocês podem ver nessa imagem, e eles discutem os motivos pelos quais aquele sofrimento ético-político está tão latente nos seus contextos. É uma etapa que nós chamamos de construção crítica de generalizações, e a partir de então a gente pode ver que eles foram tirar foto da sua escola, eles descobriram que tem ali um córrego muito ao lado das salas de aula, que é completamente poluído e, portanto, acaba atrapalhando ali o abastecimento de água potável, e também descobriram que a prefeitura, por eles estarem localizados num bairro muito afastado, a prefeitura não dá a mesma atenção em levar esse caminhão de água, né, o caminhão pipa, para a escola deles, assim como é dado em outros lugares. Onde que entra o brincar nessa proposta? No dia 15 de junho de 2024, houve um evento na PUC São Paulo chamado Potências e Resistências, como vocês podem ver, e esses estudantes tiveram uma sala para mostrar para os visitantes de diferentes lugares, diferentes escolas que foram participar, qual era o seu sofrimento ético-político. E para isso, eles se apoiaram no brincar e nas performances. Eles elaboraram uma sala em que eles puderam ornamentar com instrumentos que relembrassem ali o córrego, e depois eles fizeram uma performance mobilizando quem estava assistindo, que eles não tinham água na escola a partir daquela torneira com caixa, e oferecendo água para as pessoas, depois deles comerem uma bolacha de água e sal, e não ter a água assim como eles vivenciam na escola. Foi um momento bastante importante, porque os visitantes que estavam ali conseguiram entender o sofrimento ético-político deles e entender também que muitas crianças que estão naquele contexto estão na escola para comer, e quando eles não têm a água, a merenda é afetada e o que é servido a eles é a bolacha de água e sal. A partir desse brincar depois, os pesquisadores fazem uma reflexão sobre esses dados que são videogravados em todos os momentos, e aqui, como nós colocamos nessa imagem, o que está sublinhado e também em negrito, nos mostra que essas crianças realmente compreenderam, né, as causas do seu sofrimento. Então, aqui é a professora que os ajuda ali a colocar o que eles precisam, né, que a água chega através do caminhão-pipa. Eles
como ação, eles foram para o dia 7 de setembro dizendo ao prefeito e aos vereadores que independência é água. Então, em vez do nome da escola, eles utilizaram ali a faixa com esse protesto, né? E nós entendemos que o brincar, ele permite ali que os sujeitos assumam diferentes papéis e favorecendo a construção coletiva de significados. Aqui estão as nossas referências, aqui estão os meus contatos e eu convido vocês para saberem mais do nosso projeto Brincadas. E bom congresso a todos.